muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Terça-feira, 14 de abril, 20 horas e 4 minutos. E eu quero te parabenizar pela decisão de estar aqui, Bacabal, Maranhão, Ruth, pela decisão de estar aqui, porque eu quero te passar um dado muito importante antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, e isso é estatística. Menos de 2%, menos de 2% da população mundial investe em uma forma de capacitação, de empreendedorismo, de aprendizado fora da bolha tradicional. Felipe, o que é a bolha tradicional? Escola, faculdade, emprego, aposentadoria e INSS. E eu não sei se você sabe, mas INSS significa isso nunca será suficiente. Significa também Instituto Nacional dos 100 Sonhos. Felipe, tem alguma coisa de errado em teu emprego? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Todo trabalho, ele é digno. Porém, você faz parte de um grupo seleto de menos de 2% que está buscando algo fora da bolha. Por quê? Porque só o tempo que você está dedicando para estar aqui nessa noite, você já é diferente. Enquanto a maioria das pessoas estão assistindo a novela das 6, das 7, das 8, das 9, o BBB, a rede social e outras coisas que não agreguem nada, tem alguém que lembrou de você. Então, você que é convidado, você tem uma missão quando acabar esse bate-papo aqui. A sua missão é agradecer a pessoa que te convidou. Por quê? Porque a pessoa que te convidou, ela enxerga em você um potencial que talvez você mesmo não enxergue, e por isso ela lembrou de você para estar aqui nessa noite. E pode ter certeza que se a pessoa te convidou para estar aqui é porque ela gosta muito de você. Felipe, por quê? Porque de amigo para ir para bar, para chamar para gastar dinheiro à toa, tá cheio. Mas para te apresentar algo que pode edificar a sua vida, são poucos. Então, a pessoa que te convidou gosta muito de você. O meu nome é Felipe, eu falo de Recife, Pernambuco. Eu tenho 34 anos, sou casado, pai de uma princesa de 6 anos. E hoje eu estou aqui para apresentar uma oportunidade para você. E eu sou muito grato à pessoa que me convidou, que é o Tiago Varela. Eu sou muito grato pela vida dele, a vida da família dele. Por quê? Porque ele lembrou de mim para uma oportunidade que tem edificado a minha vida. Então, do mesmo jeito que eu sou grato ao Tiago, seja grato à pessoa que te convidou para estar aqui nessa noite, porque a oportunidade que você vai conhecer aqui pode transformar a sua vida, se assim você decidir. E sem mais delongas, hoje eu vim aqui falar com você de um negócio que, antes de abrir uma tela aqui para compartilhar contigo a visão, tem 5 passos que me chamaram muita atenção, cinco ferramentas ou 5 pontos que me chamaram muita atenção quando eu conheci essa oportunidade. Eu fui militar do Exército, foi a minha primeira profissão formal, porque informal eu não tinha condições financeiras de ter um computador em casa, então eu trabalhei na lan house do meu primo em troca de R$ 50 por semana e de poder jogar, porque naquela época de 2004, 2005, 2006, existia uma febre, vamos assim dizer, de lan houses. E eu não tinha condições de ter um computador em casa, então eu não jogava. Então eu me ofereci para trabalhar na lan house de um primo, mas não porque eu queria remuneração, mas porque eu queria jogar de graça. Então eu ainda ganhava R$ 50 por semana e tinha acesso livre aos computadores. Então posso dizer que eu comecei a minha vida de empreendedor, né, nesse trabalho na lan house. Mas em 2010 eu ingressei nas fileiras do Exército, fui militar por 4 anos e lá eu conheci o segmento comercial. Lá eu vendi perfumes de forma independente e foi quando no primeiro mês vendendo perfumes eu ganhei mais dinheiro do que o meu soldo, né? O salário do militar se chama soldo. Eu ganhei mais dinheiro do que o meu soldo, então eu entendi que tinha uma oportunidade ali para mim no universo das vendas. Felipe, por que você falou de vendas? Porque depois de 16 anos trabalhando no segmento comercial, eu conheci algo que, primeiro, a gente ajuda pessoas a economizar. Então, ao invés de vender, ela economiza, ela não precisa pagar nada por isso. Felipe, você falou sério, a pessoa não precisa pagar nada. Isso mesmo, não precisa pagar nada por isso. Terceiro ponto, é um produto de uso obrigatório, então é diferente de eu te vender um perfume. A gente veio falar aqui do mercado de energia, e energia todo mundo usa. O quarto ponto, gera comissão imediata. E o quinto ponto, gera comissão recorrente. Felipe, por que você citou esse ponto de comissão recorrente? Que é importantíssimo. Porque se eu te vender um perfume hoje, daqui a 2, 3 meses, eu tenho que estar te ligando de novo para te vender um perfume novamente. E
o produto, o serviço e o negócio que você veio conhecer aqui nessa noite. Primeiro, que você não vende, você ajuda uma vez e recebe para sempre. Felipe, me explica como funciona esse mercado. Vou te explicar agora, só um segundo para eu poder compartilhar a minha tela com você. Deixa aparecer aqui a tela, eu estou acompanhando pelo meu celular também. Quando eu olhar para o lado é porque eu estou olhando aqui minha tela para eu poder assistir. Então dá um ok se apareceu aqui para todo mundo. No meu celular já apareceu para mim, então eu acredito que apareceu também para você, Aline. Obrigado, Edemar, obrigado. Maravilha. Felipe, o que é que você veio falar comigo aqui hoje? O que é que a pessoa que me convidou quer que eu conheça? Ela quer que você conheça uma solução chamada iGreen Energy, que hoje é a solução mais preparada para liderar a transição energética do país. E eu já quero abrir um adendo aqui. Felipe, o que é transição energética? Eu quero voltar com você. Eu lembrei a você do meu tempo de Lan House nos anos 2005, 2006. Foi ali o meu primeiro emprego, né, ainda informal, porque eu tinha 13, 14, 15 anos naquela época. E um pouquinho antes disso, 5, 6 anos antes, ali no final da década de 90 para o início dos anos 2000, aconteceu no Brasil a transição telefônica. Então, você vai lembrar de muita instalação de torre telefônica, aquelas torres que ninguém sabia para o que era, mas era porque estava acabando o meu controle da TV, vamos fingir que é o telefone fixo. Estava acabando o telefone fixo, como a gente conhecia, que era aquele telefone que ficava em cima das mesas, e estava chegando o telefone móvel, que é a solução que nós usamos hoje. E por que você usou essa referência, Felipe? Porque telefone fixo, primeiro, era caríssimo, né, uma linha telefônica, e segundo, porque não tinha acessibilidade. E através da TIM, da Oi, da Claro e da Vivo, houve uma democratização do acesso à telefonia. Coisas que só quem podia e tinha uma condição melhor tinha uma linha telefônica. Depois que veio a telefonia móvel, pessoas recarregavam 15, 20, 30 reais e passavam um mês inteiro e passam um mês inteiro 50, 60 reais com acesso à telefonia. E por que você usou referência da telefonia? Porque quem se posicionou primeiro na telefonia construiu algo muito grande. Por exemplo, a Vivo hoje tem cerca de 80 milhões de clientes. Isso significa 80 milhões de linhas telefônicas que pagam todos os meses, seja de forma pré-paga, numa recarga, ou de forma recorrente numa linha telefônica com plano. Isso significa que um cliente gera renda para a Vivo todos os meses, sem que ela precise vender novamente. Ela vendeu uma vez e recebe para sempre daquele cliente ou até ele deixar aquela operadora. E por que você fez essa referência, Felipe? Porque na transição energética é a mesma coisa. Está abrindo o mercado livre de energia. E a iGreen é a operação que tem o maior market share do país e já está há 4 anos. Então, a nossa referência ela está pautada, e eu quero que você pegue papel e caneta e comece a anotar a partir de agora, está pautada na Lei 14.300 de 2022. Então, você faz parte agora de um mercado regulamentado, amparado por lei e que leva uma solução energética para as pessoas. E quando foi que surgiu a iGreen? Surgiu em Uberlândia, Minas Gerais, com o Tiago Alexander e a Amanda Durante. São irmãos que fundaram a operação da iGreen, que só operava em Minas Gerais. Em 2023, a operação da iGreen chamou tanta atenção pelo resultado expressivo, pelo método de vendas criado pelo Tiago, desenvolvido pelo Tiago com a gestão da Amanda, que o grupo Comerc, que é a comercializadora de energia mais antiga do país, a Cabim, nos anos 2000, foi o primeiro cliente de mercado livre de energia do país. Então, para você entender, é um mercado que já vai completar 30 anos, mas que vai começar a ser amplamente difundido a partir de agora. A Cabim, o primeiro cliente de mercado livre de energia do país, foi cliente da Comerc e é cliente da Comerc até hoje. E o grupo Vibra, que você conhece, talvez ainda não pelo nome, adquiriu 50% da Comerc e, consequentemente, 50% da iGreen em 2023. Felipe, quem é Vibra? Eu não conheço.
Talvez você não conhece Vibra, mas você já viu um posto de combustível Petrobras. E o grupo de combustível e o grupo Vibra nada mais é do que a antiga BR Distribuidora, ou seja, a empresa responsável pelo fornecimento de combustível de toda a rede de postos Petrobras. Depois da entrada da Vibra, em 2024, a iGreen expandiu com a expansão Conexão Telecom e hoje ela é a consolidada maior operação da transição energética do país, com mais de 600 mil clientes. E eu te digo uma coisa, isso não é nada. A empresa que tem o maior número de clientes na transição energética do país ainda não tem nada. Felipe, por que você diz que ainda não tem nada? Porque hoje o país, se você pesquisar na ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o Brasil tem 101 milhões de unidades consumidoras. O que é unidades consumidoras? É um relógio medidor. Então, na minha casa tem um relógio, na sua casa tem um relógio, no apartamento do seu vizinho tem um relógio. Então, existe 101 milhões de relógios de unidades medidoras no país. Unidades medidoras de energia. E a empresa que tem o maior número de clientes hoje tem 650 mil clientes. Isso significa 0,6% do mercado. Significa que 99% desse mercado ainda está livre para ser explorado e você vai conhecer as soluções que a iGreen tem disponível para você hoje. A primeira é a conexão livre. Lembra que eu falei da Cabim? Mercado Livre de Energia. Felipe, o que é Mercado Livre de Energia? Mercado Livre de Energia é uma lei do Mercado Livre que foi instaurada no país em 1995 e que até 2024 só atendia empresas que tinham contas acima de 500 megawatts, ou seja, acima de 50 mil reais de consumo de energia. A partir de 2024, essa lei foi democratizada e hoje qualquer padaria, mercado, clínica que pague em média 10 mil reais em diante pode ter acesso ao mercado livre de energia. E a gente consegue levar uma economia de até 30% de redução na tarifa de energia para esses estabelecimentos sem que eles investam nada. E a gente ganha, e você ganha 10% na hora, na cabeça, por ajudar uma empresa a economizar e mais 2% de renda recorrente todos os meses quando aquela empresa paga a conta de energia com desconto. Felipe, me explica como é que uma empresa paga a conta de energia com desconto, ela economiza sem precisar investir nada. Isso é mágica? Não. Eu vou te dar o conceito básico. Hoje, o custo de produzir energia na hidroelétrica é altíssimo e o nosso país ele está em crise hídrica, crise de água. Quanto menos água, mais caro a conta de energia. Só que existe uma forma de produzir energia limpa. Eu estava no Piauí, passei 20 dias no mês passado, meu amigo, e eu descobri que Deus criou o sol do mundo e criou o sol só do Piauí. Então, imagine você que esse sol que nasce todo dia, ele é uma fonte limpa e renovável, porque se renova a cada manhã. Ou seja, o custo de produzir energia solar é mais barato do que o custo da hidrelétrica. Se eu tenho um custo de produção menor, você consegue, eu consigo compartilhar essa energia mais barato com o meu cliente, sem que ele precise investir em nada, porque fui eu que investi na obra. Então, a iGreen, a Comerc e a Vibra investiram nas usinas, geram essa energia mais barata, coloca na rede da distribuidora, aqui em Pernambuco é Neoenergia, no Piauí é Equatorial, na Paraíba, que é a terra da minha esposa, é Energisa, no Paraná é a Copel, então no seu estado tem uma concessionária de energia. E hoje as nossas usinas colocam essa energia na rede da concessionária em forma de crédito e leva esse desconto, esse crédito mais barato para a energia do nosso consumidor. Por isso ele economiza sem investir nada e a empresa tem lucro e nos remunera. Por quê? Porque o custo de produção dela é muito baixo e ela consegue ter margem. E o segundo produto que para mim é a cereja do bolo aqui é a Conexão Green. Do mesmo jeito que hoje a Conexão Livre atende os estabelecimentos de alta tensão, a Conexão Green, amparada pela Lei 14.300 de 2022, Felipe, Lei 14.300 de 2022, isso mesmo, um mercado totalmente novo, a lei ela é totalmente nova. Lei 14.300 de 2022 significa que só tem 4 anos de lei. Atende pequenos estabelecimentos, mercadinhos, o barzinho da esquina, a pastelaria, o açaí e as residências. Isso significa que depois dessa reunião,
a pessoa que te convidou, ela já vai te explicar como você vai sair desse negócio tendo um desconto na sua conta de energia. Por quê? Porque a sua casa possivelmente está elegível a receber um benefício que você ainda não sabia, amparado pela Lei 14.300. E como funciona? Você gera um desconto para uma residência, para um pequeno comércio, e você tem 4% de renda recorrente. Espera aí, Felipe, deixa eu ver se eu entendi direito. Quer dizer que hoje, se eu botar 100 mil reais no CDB, vai me render ali R$ 1.000 por mês, menos os impostos. Vamos supor que líquido vai me sobrar R$ 700. E tu tá me dizendo que se eu tiver R$ 10.000 de conta de energia na minha carteira, vai me gerar R$ 400 todos os meses. É isso que eu estou te dizendo. Então, aqui você tem uma rentabilidade 4 vezes maior que um CDB sem precisar investir R$ 1 para isso. Por quê? No mercado financeiro, primeiro você investe para depois ter rentabilidade. Aqui você tem rentabilidade ajudando pessoas a economizar. Me explica como eu construo uma carteira, Felipe. Hoje você paga R$ 500 na sua casa e você tem 10% de desconto. Você colocou um desconto na sua conta de energia, você passa a pagar 450. Então você já tem R$ 450 na sua carteira. Aí você agora ajudou a sua mãe a economizar. Ela pagava 350, agora paga 300. 450 da sua carteira mais 300 da sua mãe, você já tem 750 na sua carteira. Então é uma carteira acumulativa e crescente. Felipe, por que acumulativa? Porque todos os meses se paga a conta de energia. E por que crescente, Felipe? Porque quem tem um desconto nunca vai cancelar. Então a sua carteira ela vai crescer mês após mês no seu tempo e no seu ritmo. E você tem uma tabela aqui de bônus extra imediato liberado para você. Então, a pessoa que te convidou vai te explicar melhor sobre isso, mas quando você ajuda de 1 a 9 residências a economizar dentro do mês, você tem 4% de renda ali imediata. De 10 a 39 clientes, você ganha 20% na cabeça. Ou seja, você vai ter 4% de recorrência a partir dos meses seguintes, mas no mês que você ajudou as pessoas a economizar, você tem 20% na hora. E para quem gosta de bater meta, Felipe, de 40 a 99 clientes, 40%. E para quem gosta mais ainda de bater metas, Felipe, de 100 a 199 clientes, 50%. Felipe, isso é impossível. Eu te digo que não é. No mês de janeiro eu fiz 120 clientes pessoais, mas isso você vai entender em treinamentos. Depois, acima de 200 clientes no mês, 60%. E por que isso é possível? Porque a pessoa que economiza, ela quer compartilhar com o irmão, com o pai, com o vizinho, com o amigo, porque as coisas boas, as boas notícias precisam ser compartilhadas. E hoje a gente tem mais de 500 usinas sob gestão no nosso portfólio de usinas que injetam energia em todo o país e por isso traz essa possibilidade de redução para empresas e residências. Hoje esses são os estados que a gente atende. Então, tá aqui o mapa, printa esse mapa, mas depois a pessoa que te convidou, ela vai te mandar esse material e a partir do momento que o cliente ele passa a economizar, ele vai ter o boleto da concessionária apenas com as taxas mínimas e ele vai ter o boleto da iGreen com a energia abatida. Eu vou mandar no nosso grupo hoje, mais tarde eu mando, o modelo de um boleto, e aí a pessoa que te convidou vai poder compartilhar com você. E uma cliente minha aqui que chegou com desconto, uma maravilha, e você vai entender melhor. E depois, o boleto já com desconto. E em alguns estados também tem um boleto único, ou seja, a iGreen assume a responsabilidade de pagar a concessionária e manda o boleto já com desconto para o cliente. Nesse exemplo aqui, o cliente pagaria 552, sem a iGreen, com a economia ali de R$ 55,497. Felipe, eu tenho alguns clientes que eles têm terrenos, casas, eles têm interesse em colocar a placa, não querem só um desconto. Aqui você pode vender a placa também. E aqui é o único produto em energia que existe venda, mas é se o cliente quiser colocar a placa. Nós trabalhamos levando desconto, redução de tarifa. Mas você também pode vender a placa. Felipe, o meu cliente não quer desconto, ele quer uma placa. Vende a placa para ele. Se você vender para ele um projeto de R$ 50 mil, que vai gerar 3 mil quilowatts por mês, um exemplo, 2 mil quilowatts por mês, você tem 10% de comissão sobre os 50 mil. Então, você ajuda o cliente a ter a energia dele e ganhou 5 mil. Felipe, esse produto tem recorrência? Não.
Porque ele comprou a placa é dele, então ele não precisa pagar mais nada para a iGreen, porque a placa é dele. Você ganhou a sua comissão na cabeça ali por fazer a ponte, e só um adendo aqui, tá? Os 2.000 kW foi um número ilustrativo, né? O projeto ele vai ser orçado no aplicativo da iGreen. Felipe, e se o meu cliente quiser a placa, mas não tem dinheiro para comprar, ou não tem crédito para financiar, ou ele não quer desembolsar esse dinheiro na hora? A iGreen criou a conexão solar, que é um aluguel, ou seja, a iGreen coloca a placa no telhado do seu cliente, ele vai pagar por 6 anos um valor de aluguel da placa, e depois dos 6 anos a placa passa a ser desse cliente. Só que tem um detalhe, a própria economia de energia paga o aluguel das placas. Então, se você tem um cliente hoje que paga ali R$ 1.000 de energia, a iGreen vai colocar as placas no telhado dele, ele vai zerar a conta de energia porque ele tem as placas e vai pagar uma parcela ali de 800, 850 para a iGreen. Ou seja, todo mês ele está economizando 150, R$ 200 e no fim de 6 anos a placa passa a ser 100% dele sem ele ter precisado investir nada. Ele colocou no telhado dele e a iGreen que assumiu o risco de ceder aquela placa sem nenhum contrato de financiamento. Então, aqui está um exemplo de uma estimativa mensal de 1.000 kW. 1.000 kW, se eu for converter a R$ 1 aqui em Pernambuco, a 1,30 no Piauí, daria uma conta ali de 1.000, 1.100. Nessa simulação aqui, o cliente ficou com parcela de 634. É uma economia média de 350 para depois de 6 anos ele ter a placa só para ele. Na conexão solar, você ganha 50% de comissão da primeira fatura e mais 2% recorrente por um prazo de 48 meses. E aqui você tem o app Connect, o iGreen Connect, o aplicativo do licenciado, que você acompanha a sua geração de quilowatt, o crescimento da sua carteira, as suas comissões, as indicações de cliente, tudo que você tem na sua gestão, porque isso é seu, tudo que você tem na sua gestão, na palma da sua mão. E aqui o porquê os nossos clientes indicam cliente e porque a nossa carteira não para de crescer. Por causa do cashback sustentável. A iGreen criou um cashback que hoje dá a possibilidade do cliente zerar a conta de energia dele. Então, Felipe, o meu cliente entrou com 10% de desconto aqui. Como é que ele vai zerar a conta de energia? Cada cliente que ele indicar através do aplicativo dele, do cliente, chamado iGreen Club, ele vai ter uma porcentagem em cashback toda vez que o cliente que ele indicou pagar a conta de energia. E a magia disso aqui é que esse cliente vem para a sua carteira enquanto licenciado, enquanto empreendedor. Então, peraí. Eu indiquei a primeira pessoa que aparece aqui para mim, eu indiquei a Lucirene. Eu sou licenciado e a Lucirene é minha cliente. Lucirene está economizando 10% todos os meses. Lucirene gostou e agora indicou. Lucirene gostou e agora indicou a mãe dela para economizar. Então, a Lucirene, que economizava 10%, agora está economizando 11%, 12%. Por quê? Porque tudo que a mãe dela paga, um percentual volta em forma de cashback para ela. E outro percentual ainda vem para mim enquanto licenciado. Então, eu agora estou ganhando cliente sem precisar trabalhar mais. Porque o meu cliente está economizando e ajudando outras pessoas a economizar. Funciona dessa forma aqui, ó. Você não tem 4% de recorrência? 2% vai em forma de cashback para o seu cliente e 2% vem para a sua carteira enquanto licenciado. Aí você pensa, peraí, Felipe, então minha recorrência diminuiu? Não, você está ganhando mais 2% de um cliente que você nem conhecia, nem fez o trabalho. Eu continuo com os 4% da Lucirene e agora eu tenho 2% da mãe dela. Só que quem colocou a mãe dela para economizar foi a própria cliente. Então eu nem fiz um trabalho e agora eu tenho mais 2% a mais na minha carteira. E o cliente ele tem aqui o aplicativo iGreen Club, onde ele acompanha as faturas de energia, onde ele tem descontos em farmácias, em mais de 60 mil estabelecimentos e 600 mil produtos. Não sei se o João está aqui na sala, o João Vasconcelos, que é um grande amigo meu, foi no cinema semana passada com a esposa e eu acho que mais 2 crianças e economizou R$ 120. Dá um joinha aí, João, se tiver aí para eu poder. Queria que você desse um depoimento rápido aqui. Não sei se está na sala, se pode falar. Se não, está aqui, ó. Aqui quem sabe faz ao vivo. Se estiver podendo falar, eu vou te liberar aqui. Só para você falar aqui rapidinho da sua experiência.
para você falar aqui rapidinho, deixa eu ver se eu consigo. Boa noite, Felipe, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Aline. Muito boa noite, pessoal. Que apresentação, né? Olha, eu ainda estou na rua, chegando ainda em casa, mas quero dizer para vocês que o clube de descontos, ele faz total sentido quando você conversa, bate um papo com as pessoas que você conhece, com o teu cliente, e ele entende que o clube de desconto, ele também faz todo sentido na economia da conta de energia e na economia, na fatura também da sua telefonia. Então, Felipe, Eu você liberei o já João falou do aqui. Telecom? Só para eu É me a próxima atualizar aqui, tela. porque eu tive uma sombra aqui É a e, próxima tela, e Aline. Já vou te não chamar. peguei essa parte, mas você pode voltar aqui? Aline, tá me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Telecom é a próxima tela. O João abriu a câmera ali, ele tá no carro. Deixa ele falar 2 minutinhos da experiência dele no cinema. Tá contigo, irmão. Boa noite, pessoal. Deus abençoe Boa. cada um. A gente foi para o cinema, como o Felipe falou, né? Com duas crianças e eu e mais um casal. E a gente economizou R$ 120. Se eu não me engano, era sábado ou domingo. Então estava bem mais caro, né? Aqui no em Recife, no Shopping Rio Mar. E com certeza, além do desconto na conta de energia, que a gente também já aderiu, e do Telecom, o iGreen Club faz total diferença. Estou até aqui, ó, na Drogazil, a esposa foi lá agora, vai economizar de novo. Olha aí. Então, Cinemark, Cinépolis, UCI, o cinema da sua região, além de desconto no cinema, tem desconto na pipoca também. Então, aqui uma prova real, né? Às vezes o cliente, e aí isso é um gatilho para que você tenha aqui em mãos, o cliente às vezes diz, mas poxa, eu pago 200, vou ter 10% de economia, R$ 20. Mas às vezes ele tem uma mãe que usa remédio todos os meses. Ou ele é casado e tem um filho, por exemplo. Eu, minha esposa e minha filha. Se a gente for no cinema, não é menos de R$ 150. Então, uma ida no cinema, imagine você economizar R$ 75. Aqui o desconto é de 60%. Cliente é a única empresa do segmento no país que, além do clube, dá um cashback por indicação. Deixa eu voltar aqui para a tela, para a gente poder seguir, para a gente poder dar seguimento. Obrigado, João, pela participação, meu irmão. Depois eu mando o cachê, tô brincando. Conexão Telecom. E aqui a iGreen, ela entendeu que uma casa, ela tem um relógio medidor. A minha casa, ela tem um relógio de energia. Mas ela tem eu e minha esposa, são 2 clientes Telecom. Então, você vai levar para o seu cliente a economia, a solução da energia, e dentro daquela casa você vai poder dar uma degustação ou vender um plano Telecom. E tem um detalhe, é a maior cobertura 5G do país. É uma cobertura que acumula a internet. Então, aqui a gente tem um diferencial. O plano de telefonia, ele não zera, a internet acumula, o WhatsApp limitado, e o melhor de tudo, o cliente Telecom, ele tem o iGreen Club grátis, e você vai ter de R$ 7 a R$ 14 de recorrência todos os meses quando o seu cliente pagar a telefonia. Gente, isso aqui tá um gatilho, tá? Eu conheço excelentes vendedores de plano telefônico, que ele ganha quando o cliente adere o chip e depois não ganha mais nada. Da TIM, da Vivo, da Afinada Oi, da Claro. Aqui, a gente ganha quando o cliente adere o plano e ganha R$ 7 até 14 recorrente todos os meses quando aquele cliente ele paga o plano de telefonia. E quais são os principais diferenciais? Os dados não zeram. Felipe, como assim não zeram? Se eu tenho um plano de 15 gigas e eu usei 5, no próximo mês eu começo com os 10 que sobrou mais 15, eu tenho 25 gigas. Aqui tem muita gente pagando plano de 30 gigas, não usa nem 5 porque está no Wi-Fi o dia todo, e no fim do mês o plano zera. Então aquilo não é seu, aquilo é um limite que foi dado, e se você não usou, ele voltou. Ele zerou. Você tem acesso ao iGreen Club, você não tem fidelidade. Felipe, eu estou com um plano de 20 GB, mas eu não estou usando tudo. Eu quero diminuir para 15 GB. Posso no mês seguinte? Pode, a sua internet não está acumulando e você tem acesso ao iGreen Club. Tá aí o João, ó, prova viva. Desconto no cinema, agora desconto na Drogazil.
e você acompanha o seu consumo em tempo real. Você não precisa ligar para um call center, para um telecom, passar ali uma fila no atendimento para poder resolver uma demanda de plano. Você resolve tudo no aplicativo. E tem uma equipe que está arrebentando no telecom. Eu quero chamar aqui a Aline para poder dar um exemplo desse trabalho lindo que vocês estão fazendo, minha amiga. Se você puder falar agora, está com você. Muito boa noite, pessoal. Eu estou aqui ainda indo para casa e quero dizer para vocês que esse plano Telecom também faz total sentido quando você fala com parceiros. Eu tenho certeza que aí no seu bairro, perto da sua casa, tem lojinhas de telefonia, gente que vende capinha, gente que faz manutenção. Essas pessoas podem ser seus aliados na expansão desse negócio telecom, porque ele vai se popularizar e que seja por você. Então, imagine você começar a apresentar esse negócio através de uma parceria. E logo depois, esse já empresário, comerciante, se tornar um empreendedor, porque você também levou essa oportunidade para ele. Então, é exatamente disso que a gente fala aqui no plano e tem feito aqui no Rio de Janeiro, tá, Felipe? Então, que seja uma dica aí para todos os licenciados e para você que está aqui como nosso convidado, que também leve esse diferencial, porque, como o Felipe falou, nós usamos toda a plataforma da operadora que tem a maior cobertura do Brasil, e isso faz sentido para quem trabalha com telecom e que talvez nunca tenha recebido recorrência. Felipe, fala um pouco da recorrência aí para o pessoal. Boa noite. Vou voltar aqui para você entender. O seu cliente ele adere o plano e aqui tem promoção turbinada, ou seja, o seu cliente adere o plano. Quando você faz 2 planos telecom no mês, todos os planos que você fizer, a iGreen ela te dá a primeira, ou seja, tem plano de R$ 54,90, R$ 59,90, R$ 69,90, R$ 79,90. A iGreen te paga R$ 54,90 quando você faz de 2 planos em diante no mês. Ela te dá a primeira parcela e você tem R$ 7,00 recorrente do segundo mês em diante. Então, peraí, vou dar um exemplo aqui. A Aline e o Marcos é um casal que eu admiro muito lá do Rio de Janeiro. Então, quer dizer que se eu for na casa da Aline e do Marcos e eles saírem com os dois com o telecom da iGreen, eu vou ganhar na hora R$ 54,90 do plano de cada um por ter ajudado a Aline e o Marcos a usar um plano de telefonia que não zera com acesso a o iGreen Club para ter desconto em estabelecimentos. É isso mesmo. E da segunda em diante, R$ 7,00 de recorrência toda vez que a Aline e o Marcos pagarem o plano na casa deles. Então, imagina quantas pessoas você conhece insatisfeitas com a sua operadora de telefonia atual. Agora, imagine que você leva um plano telecom para essas pessoas e nesse plano ela tem desconto em Drogazil, ela tem acesso a cinema, ela tem acesso à farmácia e o melhor de tudo, ela também faz parte do cashback. Ou seja, se ela quiser zerar a conta de telefonia dela, ela vai ter... Lembra que a nossa recorrência, a sua recorrência é R$ 7,00? Cada cliente telecom que ela indicar, ela vai ter R$ 3,50 de cashback. Como o telecom se paga todo mês também, se ela tiver 15 clientes indicados, ela zera a conta de telefonia. E a Fernanda Xavier está fazendo um trabalho incrível também lá no Rio de Janeiro e tem muita gente boa que pode dar dicas aqui cada vez mais para você. App Connect é a licença Connect da iGreen, que você adere para poder fazer parte desse negócio. Então, tem a licença Telecom, que é uma licença que você entra nesse negócio para fazer parte só do segmento de telefonia, e a licença completa. Então, imagine você que você pode fazer parte desse negócio por apenas R$ 1.997. Felipe, por que apenas R$ 1.997? Se você der um Google agora, você vai ver que uma franquia de energia solar para você vender só placa é 25 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil reais. Vamos fazer o seguinte, deixa eu pesquisar com você aqui agora. Vamos fazer ao vivo? Vamos pesquisar o valor de investimento
de uma franquia de energia solar. Franquia de energia solar permite comercializar projetos e sistemas fotovoltaicos. Um mercado em expansão com baixo custo inicial. De fato, é um baixo custo. Hoje, para você abrir um negócio no Brasil com menos de 50 mil reais, é um baixo custo. Aproximadamente de 7 a 50 mil. Então, Solar Prime, 32 mil. Movibio, 8 mil. Blue Sun, 30 mil. EcoPower, 50 mil. Ou seja, a gente está falando de um negócio que você tem uma micro franquia, uma licença, que você dá desconto na energia, tem acesso à telefonia, pode colocar a placa de graça no telhado do cliente e pode vender placa por 1.997. Então, isso é uma barganha comparada ao que o mercado tem para oferecer. E se você levar em consideração aqui que você pode parcelar em 12 de 197, a gente está falando de uma saída no restaurante por mês a menos, que você abre um negócio. E tem um detalhe, eu desafio você, se você fizer um trabalho comprometido, a ganhar menos de 197 por mês nesse negócio. É impossível você ganhar menos de 197 por mês nesse negócio, se você, de fato, tomar a decisão de fazer. E eu não estou falando para você largar tudo que você faz, não. Isso aqui você faz em tempo parcial. Se você dedicar 2 horas do dia para fazer isso de forma profissional, você recupera esse investimento. E a iGreen quer que você empreenda de graça. E eu vou te explicar aqui como você empreende de graça nesse negócio. E, além da licença, você tem acesso ao aplicativo, suporte oficial, agenda de treinamento feito esse para você expandir o seu negócio, e você pode fazer a conexão e expansão. Por muitos anos eu tive franquia de perfumaria, então eu tive 18 lojas de perfume em 5 estados. Toda vez que eu abria mais uma franquia, a menina que me atendia ficava feliz da vida porque ela ganhava a comissão daquela franquia. E aqui da mesma forma, você pode vender a licença. Então a pessoa que te convidou, você também pode convidar outras pessoas para que ela seja licenciada. E você uma única vez ganha ali R$300 por conectar um novo licenciado na licença iGreen Connect. Então, você fez um trabalho de broker de franquia. Depois pesquisa a linguagem broker. É alguém que hoje vende uma franquia. Então, eu fui franqueado da Wizard, de escola de inglês. Tem uma broker de franquia que vende a franquia. Eu fui franqueado de uma marca de perfumaria. Tinha broker da franquia. A MAC, a Subway, o que mais? A WhatsApp, isso são franquias e tem pessoas especializadas em vender franquia. Aqui a gente também pode fazer esse trabalho e receber como um broker, ou seja, a gente está expandindo o negócio, só que aqui tem uma vantagem. Quando você expande o negócio para o novo licenciado, tudo aquilo que ele conecta na carteira de cliente dele também sobe uma porcentagem para você, porque a iGreen reconhece que aquela expansão só aconteceu por causa de você. E a iGreen, ela quer que você receba o dinheiro de volta. Então, você entrou no negócio hoje, agora, às 20 horas e 40 minutos. Você entrou no negócio, você tem 10 dias para conectar 5 clientes. Felipe, onde é que eu vou arrumar 5 clientes? No primeiro dia, o seu telecom, o telecom da sua esposa, do seu esposo e a conta de energia da sua casa. A conta de energia da casa da sua mãe e o telefone da sua mãe. Você fez 5. Primeira etapa concluída. Qual é a segunda etapa? Ajudar 2 pessoas agora a se licenciar e também ajudar elas a fazer 5 clientes. Então, quando você faz isso em 10 dias, de forma profissional, a iGreen, ela devolve os 1.997 da sua licença. Então, essa é a primeira forma aqui, porque você pode empreender pagando ou pode empreender de graça. E a iGreen também deu uma colher de chá, que era até o final de março, mas como a gente vai ter uma convenção agora, dia 26 de abril, a gente está com a licença parcelada no boleto, onde você paga R$500 de entrada no boleto e depois paga mais 3 parcelas de R$499. E a iGreen, aí você pode pensar, Felipe, mas eu não tenho esses 500 agora. Esses 500 de entrada, a iGreen ainda parcela para você em 12 de 50, se você decidir parcelar no cartão a entrada. E por que eu vou parcelar a entrada se eu vou ter mais 3 boletos para pagar, Felipe? Porque a iGreen também quer tirar esses boletos, ela não quer que você pague esses boletos. Então, ela quer que você zere esses boletos, ela não quer que você pague os outros 1.500 que faltam. Como fazer isso? Você entrou, pagou o seu boleto de entrada hoje, eu parcelou em 12 de 50, a iGreen ela vai isentar os outros 1.500 se você fizer 5 clientes
e colocar 2 licenciados que podem ser no boleto também e ajudar eles a fazer 5 clientes no prazo de 10 dias. Como é que eu faço isso, Felipe, em 10 dias? Você entrou, pagou o seu boleto, coloca o seu telefone do seu cônjuge. Se tiver filho, coloca o dele também. A conta de energia da sua casa e o telefone da sua mãe. E ajuda mais 2 pessoas a fazer o que você fez. Felipe, de jeito nenhum tô sem cartão, tô sem dinheiro, tô sem limite, mas você não pode ficar de fora desse negócio. Como é que eu empreendo de graça? Você pode entrar como cliente telecom, como cliente energia ou como cliente clube de vantagens, ter acesso ao aplicativo iGreen Club, indicar clientes para ter aquele cashback e tudo aquilo que você formar em cashback, você vai poder sacar em dinheiro depois que você zerar sua conta de energia. Então você entrou como cliente, conectou clientes ali para poder expandir a sua carteira de cashback. Imagine que você tem 100 mil reais agora em clientes conectados. Todos os meses você vai ter 2 mil reais de renda só com cashback. Mas você não pode ficar de fora desse negócio. Seja como um empreendedor, seja como um cliente, você vai falar com a pessoa que te convidou e ela vai te ajudar a fazer parte dessa solução no final dessa apresentação, mas você não pode ficar de fora. A primeira missão que você tem quando a gente sair da chamada é dizer como é que eu posso fazer parte disso. Porque tem oportunidades que não voltam. Hoje a Vivo tem 80 milhões de clientes pagando telefonia todos os meses. Imagine que você pega 1% desse mercado para você, 0,5%, 0,1%. Você vai ter 20, 30 mil reais de renda recorrente. Tem gente com 1.500 de renda recorrente, é um salário mínimo. Um salário mínimo a mais hoje fazia diferença para você? 500 reais de renda recorrente. 500 reais a mais hoje na tua vida faria diferença? Falando de 500 reais é 10 mil reais em conta de energia. É muito pouco. É muito pouco. Acredite em mim. Se você for na padaria da sua esquina, essa padaria, se for pequenininha, paga 5 mil reais. Um pouquinho maior, paga 10 mil. Com um cliente, você constrói um kitnet. Quanto você precisaria hoje para ter 500 reais no aluguel? Aqui em Recife é capital, você tem que comprar um terreno, construir uma kitnet. Você não vai gastar menos, você não vai investir menos de 50 mil reais para ter uma kitnet que vai te render 500 reais. Aqui, se você ajudar 10, ou se você ajudar 12 mil reais em conta de energia, economizar para pagar 10 mil, você vai ter um kitnet alugado. E aí você vai construindo kitnet a partir do momento que você vai se qualificando. E você acumulou 10 mil quilowatts, você é um sênior. Felipe, é acumulativo. Eu fui vendedor da Wizard e até me torna sócio. Eu entrei como vendedor lá e me tornei sócio. No mês de abril de 2018, eu fui o maior vendedor de curso de inglês do país. Em maio tudo zerou e eu tive que vender tudo novamente. Então o vendedor, ele não tem passado. Fechou o mês, é meta no mês seguinte. Aqui não, acumula. Porque o cliente que eu fiz hoje, ele vai pagar a conta de energia próximo mês. E depois de novo, e sempre que ele paga, eu tenho aquela comissão novamente. Então você sai da corrida do tradicional, a famosa corrida dos ratos, que o Robert Kiyosaki fala do pai rico, pai pobre. Depois você trabalhou mais um pouquinho junto com a sua equipe, você tem 50 mil quilowatts, você é um gestor com média de 2 mil reais. E se eu te disser que menos de 95% da população hoje ganham acima de 3 mil reais. Então, com 3 mil reais por mês. Então, com um pouco de trabalho acumulado com as indicações dos seus clientes que estão economizando, eu vou dar um exemplo. Eu fiz um cliente chamado José Mendonça, é um senhorzinho, mora num apartamento aqui pertinho em Candeias. Paga uma conta de 300 reais. O seu José me indicou uma empresa que paga 10 mil. Então, às vezes, você não sabe como chegar a um cliente maior, mas os seus clientes sabem. Você constrói um relacionamento. E eu cheguei a ter esse cliente maior por causa do seu José. Então, você trabalha um pouco mais, você chega a gestor. E você já está ganhando mais do que 95% da população brasileira, sem largar o que você faz. Complementando. Você trabalhou um pouco mais, você vira um executivo e você já está ganhando 5 mil reais por mês. Você já está ali entre os 2% da população, ganhando a mais de 5 mil. Felipe, eu vou fazer um trabalho e depois eu não quero mais trabalhar. Posso? Pode, porque você tem uma carteira, essa carteira ela é sua, recorrente.
Aí você trabalha um pouco mais e aí ajuda a sua equipe a ganhar dinheiro, você também avança e você se torna um diretor. E depois de um trabalho onde você ajudou clientes a economizar e pessoas a crescer, você se torna um acionista, ganhando ali uma média de 50 mil reais por mês. Eu tive a oportunidade agora de, no mês passado, passar 20 dias hospedado na casa de um acionista aqui do grupo. Você vai ter a oportunidade de conhecer ele, né? Inclusive um excelente cozinheiro, até além de toda a mentoria de negócio que eu tive, tinha um chefe de cozinha de mão cheia. Então você vai ter a oportunidade de aprender com pessoas que já chegaram lá. Aqui as pessoas querem te ajudar a crescer. Aqui vai estar o Felipe, eu me sinto honrado de estar aqui em meio a tanta gente boa. Vai estar a Aline, vai estar o Varela, vai estar o Emilson. Tem muita gente boa aqui. O Bruno, o Bochá é um lorde. Você vai ver o Gabriel, o acionista, que está aqui nesse negócio há 4 anos, ganhando hoje mais de 100 mil reais por mês. Então, tem gente para pegar na sua mão e te ajudar a crescer aqui. Quando você bate um gestor, você vai para o Experience. Eu nem sei qual é a data, mas a gente está indo agora, né? Acho que é em maio, em junho. Eu vou até ver a data e você também pode ir, se não nesse, no próximo. Depois você trabalha um pouco mais e vira um executivo e você ganha uma cabine. Tem a tela? Você ganha uma pulou. Você ganha uma cabine no cruzeiro com tudo pago. Ano passado foram mais de 1.000 pessoas no cruzeiro de Barretos, all inclusive, comida, bebida para quem bebe, inclusive bebida alcoólica para quem gosta, shows, tiveram shows lá, sertanejo, né, palestras com empresários bem-sucedidos, com o Márcio Garcia, que é embaixador aqui. Você vai ver o Márcio Garcia fazendo propaganda para você. Então, imagine você chegar na casa de um amigo, de uma amiga, para falar de desconto na conta de energia, está lá o Márcio Garcia falando para você, né? Então, você vai ter acesso a tudo isso. Trabalhou mais um pouquinho, virou diretor, uma viagem internacional para a neve. Virou um acionista esse ano, uma viagem para os Estados Unidos, inclusive os acionistas estão indo agora para os Estados Unidos, também para o lançamento internacional, e além do lançamento internacional, ainda vão participar de um cruzeiro nas Bahamas. E no dia 26 de abril, eu espero encontrar você em São Paulo. Estou partindo aqui já a próxima semana, espero encontrar a Aline e o esposo lá, isso eu já tenho certeza que vão estar lá, o Bruno Bochá, o Tiago Varela, o João Paulo, o Emilson, o Gabriel, e você tem que estar lá. Você tem que estar lá. Eu me lembro que há 12 anos eu estava comentando com o Bruno, eu estava comentando com alguém aqui hoje, acho que foi com o Anderson, com o Marinelli, foi com o Anderson. Eu estava comentando que há 12 anos atrás eu participei de uma primeira convenção e aquilo mudou a minha forma de enxergar a vida, de enxergar os negócios, porque eu vim de um lugar humilde, como eu falei aqui, eu não tinha um computador para jogar em casa, eu tive que trabalhar na Lan House para poder jogar de graça. E naquela convenção ali, eu enxerguei uma visão de que eu poderia chegar em lugares maiores. E eu posso te dizer que assim como tu pensas, tu és, isso está escrito, está na palavra, né? Felipe, não é a minha crença, não é a minha fé. A neurociência, ela diz que você é modelado pela média das pessoas que estão ao seu redor. Se você não acredita pela fé, acredita pela ciência. Tem um neuropsiquiatra austríaco, depois eu vou compartilhar o livro dele, chamado Viktor Frankl. Ele ficou confinado no campo de concentração nazista. E ele descobriu que as pessoas que sobreviveram àquele campo não foram os mais espertos nem os mais fortes, mas foram todos aqueles que tinham uma visão positiva de futuro, que sabiam o que iam fazer quando passasse aquele caos. Então, quando você se junta com pessoas que têm uma visão positiva de futuro, algo muda em você. E aqui na convenção a gente vai enxergar pessoas prósperas. Reconhecimento, vão ser entregues mais de 10 carros nessa convenção. E vão ser entregues mais de 10 carros nessa convenção. E eu arrisco dizer que vai ser entregue uma Porsche para o nível mais alto da empresa, que ainda não tem, mas que tem uma pessoa bem pertinho. Então, fala com a pessoa que te convidou, procura o acionista do teu grupo, procura o diretor do teu grupo, porque vale muito a pena você participar
dessa convenção, eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave na sua vida.